E aí, galera, beleza? Nós vamos falar agora sobre um conceito super bacana na prova do Enem chamado de isomeria. Definição de isomeria, o que é isso? Isomeria é quando você tem substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Quer ver um exemplo bem clássico? Se eu falo para você assim, C6H12O6, é natural você pensar em glicose. Mas só a glicose que tem essa fórmula? Lógico que não. Tem um punhado de substâncias com a mesma fórmula. Ou seja, quando substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular, elas são isômeras. O que é isomeria? É a existência de substâncias diferentes, porém com a mesma fórmula molecular. E nessa aula nós vamos falar só da isomeria plana, que é a mais fácil de todas. Isomeria plana é quando as substâncias elas diferem-se entre si na forma como os átomos estão ligados um ao outro. Beleza? No próprio quadro você enxerga de boa uma diferença plana entre as substâncias. Voltando, isomeria é um fenômeno que acontece quando substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular. Tudo bem? E o primeiro caso de isomeria plana que a gente estuda é chamado isomeria plana de função. Já você vai entender qual que é o significado dessas palavrinhas todas, tá? Isomeria plana de função. Para se chamar de função, opa, tem tio aqui, não tem? Para se chamar de isomeria plana de função, a diferença entre as substâncias tem que ser o tipo de função orgânica, beleza? Dois exemplos clássicos aqui, quer ver que bonitinho? O álcool que a gente compra no posto de combustível, você sabe que é isso aqui, né? Qual o nome dessa substância? Ah, esse é o etanol. Concorda comigo? Vou desenhar uma outra substância aqui, ó. Quer ver que bonito? Um éter. Para ser éter, vamos lembrar, tem que ter O entre carbonos. A segunda substância é um éter. Vou fazer uma perguntinha bem bobinha aqui, bem simples aqui. Fala para mim qual que é a fórmula molecular dos dois. Vai, professor. Fácil, pô? Ambos têm 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Confere? Então, os dois compostos que eu coloquei para você no quadro tem essa fórmula aqui, ó, C2H6O. Faz sentido? Tá, mas uma perguntinha. Eles são iguais? Lógico que não. Um é álcool e o outro é éter. Qual que é a diferença gritante que você enxerga entre esses dois? Professor, esse é um álcool por ter o OH aqui. O segundo é um éter porque tem o O. Conferiu? Diferença gritante, o tipo de função. Tá, mas é só álcool com éter que pode fazer essa isomeria? Não, tem mais casos comuns em provas. Quais são? O primeiro caso é exatamente o que está no quadro. É a isomeria que acontece entre álcool e éter. Esse é o parzinho famoso, entendeu? É super comum o álcool fazer isomeria plana de função com o éter. Está explicitado nesse exemplo, inclusive. Mas tem mais casos? Tem mais. Tem um bem bacana que acontece entre o aldeído e a cetona. Beleza? Aldeído e cetona, eles têm a mesma fórmula molecular normalmente, entendeu? Só que as funções são diferentes. Um exemplo clássico aqui, sabe qual é? Você comparar a glicose com frutose. Eu não fiz o desenho aqui, não dá tempo agora, né? Mas a glicose ela é C6H12O6. A frutose também é C6H12O6. Só que a glicose tem aldeído na fórmula. A frutose não tem aldeído, tem cetona. Eles são isômeros de função também. Em um outro caso super clássico, sabe qual é? É aquele que acontece entre um ácido carboxílico. Tudo bem? Eu abreviei aqui, ácido carboxílico com quem, professor? Com os ésteres. Então, os três casos mais comuns de isomeria de função estão aqui. Álcool com éter, aldeído com cetona e o ácido carboxílico com éster. Esse exemplo que eu coloquei, que eu desenhei na lousa aqui. Aqui você tem um álcool e um éter ao mesmo tempo. Perguntinha básica, por que eles são isômeros, professor?
que a fórmula molecular dos dois é idêntica. Percebeu? Eles não são coisas iguais. São substâncias diferentes. Pontos de ebulição diferentes, pontos de fusões diferentes, densidade diferente, propriedades químicas diferentes. São diferentes. Só tem um negócio que coincidiu. Fórmula molecular. Tudo bem? Beleza? Vamos para o segundo caso agora, que é muito fácil. O segundo caso de isomeria, você pode chamá-la de isomeria de cadeia. Alguns autores chamam isso de isomeria de núcleo. Isomeria de cadeia. Beleza? Vamos lá. O que é isomeria de cadeia? É uma isomeria onde a diferença entre os seus isômeros é exatamente o tipo de cadeia carbônica. Exemplos clássicos. Olha para isso aqui. O que esse quadradinho quer dizer? Bom, na aula de química orgânica, é óbvio. Esse quadradinho quer dizer um ciclo butano da vida. Certo? Beleza? E olha um outro exemplo para a gente comparar. 1, 2, 3, 4 carbonos. O que é isso aqui? 4 carbono é but, tem uma dupla butém, se é um hidrocarboneto, buteno. No carbono 2 está a dupla. Então, nome disso, ciclobutano, nome disso, but2eno. Tranquilo? Beleza? Perguntinha básica. Qual é a fórmula molecular para cada um desses dois carinhas? Vamos pensar? Quantos carbonos tem? Ué, professor, 4 carbonos cada um. Hidrogênios. Tem 2 aqui, 2, 2, 2. Então, total deu 8. E o de baixo? Se você conferir, o de baixo é exatamente a mesma fórmula molecular. Beleza? Ah, professor, dá para garantir então uma coisa, que esses dois caras que surgiram no quadro, eles são isômeros. Perfeito. Se você enxergou isso, estou feliz, verdade, eles são isômeros. Agora o segredinho, mas isômero de quê? Seria isômero de função? Esse cara é um hidrocarboneto, esse também é? Tem diferença de função? Não tem. Então esqueça o item 1. Vamos procurar uma outra diferença. Essa cadeia é fechada, essa é aberta. Essa é saturada, essa não é, essa é insaturada. Já enxergou a diferença? Ah, realmente esses caras diferem no quê? No tipo de cadeia. Deu para perceber? Um é aberto, outro é fechado. Então, agora tem que anotar o quê? Os casos principais de isomeria de cadeia. Um caso super clássico é o que está no quadro, que é quando uma cadeia for do tipo aberta e a outra cadeia for de que tipo? A outra for fechada. Esse é um caso bem fácil, né? Ó, quando uma cadeia for aberta e a outra for fechada, é uma isomeria plana de cadeia. O que mais pode acontecer? Pode ser que uma das moléculas tenha uma cadeia bem retinha, bem linear, que você chama de normal, faz sentido? Mas de repente a outra tem uma cadeia que não é normal. Qual o nome para a cadeia que não é normal? Ah, a gente chama isso de uma cadeia ramificada. Lembrou? Beleza? Tem mais algum caso? Tem mais um. Pode ser que uma das cadeias seja do tipo homogênea. O que é homogênea mesmo? É quando tem alguém, quando não tem ninguém de nós entre carbono. O que é nós? Nitrogênio, oxigênio ou enxofre. E pode ser que a outra molécula seja de que jeito? A outra seja heterogênea. Tá tudo certo? Entendeu? De boa na lagoa? Então, esses são os 3 casos principais. Uma é aberta, a outra é fechada, ou uma é normal, a outra é ramificada, ou uma é homo, a outra é hetero. Beleza? Então, quando acontece essa isomeria de cadeia em provas, é um desses 3 casos que vai se encaixar. Beleza? Vamos para a isomeria plana mais fácil que existe agora. É aquela que mesmo que você não tiver o desenho do seu lado, você acerta. Você acerta pelo próprio nome. Você quer ver que fácil? Chama-se isomeria de posição. A isomeria de posição, ela acontece quando, professor? Quando a diferença entre os isômeros não está na função, não está na cadeia. Está onde? Está na posição de um grupo funcional, que eu vou abreviar como sendo GF, beleza? Ou a diferença pode estar na posição da insaturação. O que é insaturação, professor? A dupla
ou a tripla mudando de lugar. Ou pode ser que a diferença seja a posição de alguma ramificação, de algum radical, tanto faz o jeito que você quer falar, entendeu? Quando que a gente usa isomeria, quando que se encaixa como isomeria de posição? Quando a diferença entre os isômeros está na posição do grupo funcional ou posição da insaturação ou posição da ramificação. Beleza? Então vamos lá. Vou dar dois exemplos bem clássicos aqui. Olha isso. Um carbono, 2, 3, 4, uma dupla. Nome disso, vamos lembrar? Ah, professor, 4 carbono é but. Tem uma dupla butene. Buteno, acabou. Beleza, acertou. Olha esse. 1, 2, 3, 4. Ah, não é igual mais. Mudou o negócio aí. Nome do de cima, but1eno. Nome do de baixo, but2eno. Primeira perguntinha fácil. Eles são isômeros? Ué, professor. Ambos têm 4 carbonos. Beleza. Se vocês contarem os hidrogênios, tem 3 aqui, tem 2 aqui, tem 1 aqui, tem 2 aqui. Total deu 8. Só para revisar rapidão, quando o número de hidrogênios é o dobro dos carbonos, a gente lembra que esse cara é chamado de quê? Ah, ele pode chamar de alceno. Faz sentido? A fórmula molecular bateu? Bateu, igualzinho, professor. Se a fórmula molecular bateu, é porque os caras são isômeros. O que nós vamos fazer agora? Procurar uma diferença entre eles. Seria função? Hidrocarboneto, hidrocarboneto. Não é função a diferença. Seria cadeia, professor? Aberta, aberta, insaturada, insaturada, normal, normal. Mudou nada. Tudo igual. Mas tem alguma diferença? Lógico que tem. But1eno, but2eno. Está mudando a posição de quem? A localização de quem? Da sua insaturação. Entendeu? Ou poderia também mudar a posição do grupo funcional, se fosse 2 álcoois, por exemplo. Ou poderia mudar a posição de algum metil pendurado, aquela coisa toda. Beleza? Você entendeu que a diferença está na posição. Se na prova não aparecer a fórmula, só o nome. Olha o nome, but1eno, but2eno. É óbvio que está mudando alguma coisa de lugar. Beleza? Vamos para a quarta. A quarta isomeria plana, ela é bem específica. Ela recebe o nome de compensação, ou você pode chamar também de metameria, tanto faz. Compensação ou metameria. Só que essa é muito específica porque ela só acontece com cadeias heterogêneas. Com homo você nem se preocupe. A compensação só acontece em cadeias hetero. Ah, para ser hetero, professor, tem que ter heteroátomo, tem que ter o nós entre carbonos. Perfeito. Se não tiver heteroátomo, você nem perca seu tempo. Não vai rolar compensação. Beleza? Um exemplo bobinho para a gente começar. Olha isso. Um carbono, 2, um O, um carbono, outro. Isso é um éter, professor. É um éter com um etil de cada lado. Posso chamá-lo de dietílico? Ok, beleza. Vamos fazer outro? Olha esse. Você concorda que isso de novo é um éter? Tem O de mãos dadas com 2 carbonos? Tem. Isso é um outro éter. O nome do de cima era éter dietílico. O nome do de baixo você pode chamar de éter metilpropílico. São iguais? Lógico que não. Não são iguais. Vamos pensar uma coisa aqui. Qual que é a fórmula molecular para os dois? Vamos contar carbono? 1, 2, 3, 4. Então começa com C4. Hidrogênios. Tem 3 aqui, tem 2 aqui, tem 2 aqui, 3 aqui. Total deu 10. Professor, e o de baixo? Idêntico. Ah, não podemos esquecer que tem um O também, né? C4H10O. O que é o C4H10O? É a fórmula molecular desses dois éteres. Beleza? Entendeu o que eu fiz? Mas só acontece com 2 éteres? Não. Anotem lá. Quais são os casos principais de isomeria de compensação? Essa que eu acabei de colocar no quadro, ela aconteceu exatamente entre 2 éteres. Beleza? Mas qual que é a condição? Tem que ter alguém de nós entre carbonos, tem que ter heteroátomos, tem que ser cadeia heterogênea. Beleza? Sabe onde mais dá para acontecer isso? Dá para acontecer entre 2 ésteres.
Qual que é a diferença do éter para o éster? O éster tem 2 Os na brincadeira, plural, né? Éster, beleza? Sabe onde dá para acontecer isso mais? Entre aminas. Só que cuidado. Qualquer amina, professor? Não. Acontece entre aminas heterogêneas. Aminas homogêneas não tem compensação. E onde mais dá para acontecer isso aqui? Dá para acontecer entre 2 amidas. Qualquer amida? Não. De novo, amidas que tenham heteroátomos, né? NOS entre carbonos. Beleza? Entre éter normal, entre éster normal, aminas tem que ser aminas heterogêneas e as amidas também tem que ser amidas heterogêneas. Fechou? Beleza? E vamos para a quinta, que é a mais bonita de todas. A quinta isomeria que vocês estudam, a quinta isomeria plana, ela é um caso especial. Ela recebe o nome de tautomeria. Ela tem até alguns sinônimos. Você pode chamá-la também de uma isomeria dinâmica. Ou pode ser que você veja o termo pseudo-isomeria, tá bom? O que é tautomeria? É um caso especial de isomeria de função. Eu já vou colocar o desenho pronto aqui, você quer ver que bonitinho? Eu vou desenhar para você uma substância classificada como enol. Beleza? Olha que bonitinho isso aqui, ó. Eu vou desenhar para você um enol denominado etenol. Tá claro? Vamos revisar rapidão. 2 carbonos, et. Tem uma dupla eten. Por ter hidroxila, etenol. Acabou, fechou. E aqui na frente eu vou desenhar uma outra molécula parecida com ela. Olha que bonito. CH3, C dupla OH. Tranquilo aí? De boa? Vamos dar o nome para as duas? Esse é o etenol. Ele é classificado como um enol. Essa outra substância que você está vendo aqui, ela é um aldeído. Confira COH, realmente esse é aldeído. Na hora que a gente dá o nome, termina com al. Lembra disso? Então, o nome da substância é etanal. Mas ela é classificada simplesmente como aldeído. Isso é o que é importante para a gente agora. Bora? Então, vamos lá. Professor, espera um pouquinho. A fórmula molecular para esse cara aqui é C2H4O. A fórmula molecular para este C2H4O. Deu igual? Deu. São substâncias iguais? Não, são isômeros. Se um é enol, o outro é aldeído, não dá vontade de falar que esses caras são isômeros de função? Lógico que dá. Porque eles não são chamados de função. Sabe por quê? Porque essas duas funções se interconvertem. Como assim? Uma se transforma na outra, a outra se transforma na primeira? Perfeito. Rola uma reação reversível que depois de um tempo atinge equilíbrio? Isso. Quer dizer que depois de um tempo eu vou ter enol em contato com o aldeído? Perfeitamente. Tanto que a definição de tautomeria é assim. É um caso especial de isomeria de função, ó, função, onde os isômeros coexistem. O que é coexistir? Eles existem simultaneamente, um transformando no outro. Dentro do mesmo recipiente, você pode ter o enol e o aldeído na boa, juntos. A tendência é que a maior parte do enol se transforme em aldeído, ou de repente cetona também. Quando essa hidroxila está no carbono da extremidade, a tendência é virar aldeído. Se fosse um enol maior, com a hidroxila num carbono lá do meio da cadeia, aí ele vai virar uma cetona. Por que uma flecha é maior que a outra, professor? Porque a tendência é muito maior do enol virar aldeído. Dá para você falar que o enol ele é instável, ele se converte espontaneamente, boa parte dele, em aldeído. Tá bom? Beleza? Só uma curiosidade bem rapidão aqui. Você sabe o que é uma tautomeria de verdade? É uma troca de ligações de lugar. Tem uma dupla, não tem? Uma dessas ligações você classifica como pi, pintei ela de vermelhinho. Essa ligação π ela pode migrar para o O. A moeda de troca é um H que estava ligado no O vir para o carbono vizinho. Uma troca de verdade. Percebe que onde estava escrito CH2, engordou, virou CH3. Onde estava escrito simples OH, virou dupla O. Você enxergou essa troca? Uma ligação π trocando de lugar com hidrogênio. Mas o processo é reversível. Quer dizer que a ligação π, tá vendo aqui, moçada? Ela pode voltar para cá
e um hidrogênio pode voltar para cá, sem problemas. Beleza? Você falou, professor, que dá para no mesmo recipiente ter o enol e o aldeído ao mesmo tempo. Essa mistura tem um nome especial, sabia? Essa mistura dos dois bonitinhos convivendo no mesmo espaço, você vai chamar de mistura alelotrópica. O que é mistura alelotrópica? É a mistura que contém os dois tautômeros. Nesse caso, o aldeído e o enol. Qual o nome da mistura? Mistura alelotrópica, que é bem diferente de mistura alotrópica, por favor, não confunda. Beleza? Professor, é só enol com aldeído que faz isso? Tem dois casos muito clássicos em provas. Sabe quais são? Anota lá. O primeiro é o que está no quadro. A tautomeria mais comum que existe é exatamente a tautomeria aldoenólica. Por que esse nome aldoenólica? Porque um enol se transforma em um aldeído e vice-versa. Mas o Wanderson falou que se o OH tivesse num carbono do meio da cadeia, ele não ia virar aldeído, ele ia virar acetona. Outro jeito de pensar. Finja que tivesse um carbono aqui. Fingir, professor. Aqui também teria carbono. E isso seria uma acetona daí. Essa outra tautomeria você vai chamá-la de quê? De uma tautomeria cetoenólica. São as duas mais prováveis de acontecer. Aliás, de ocorrer numa prova, certo? Beleza? Tautomeria aldoenólica. E tem uma outra tautomeria chamada de tautomeria cetoenólica. Fechou a ideia? O que é isomeria? Isomeria é quando substâncias diferentes têm a mesma fórmula molecular. Beleza? A primeira isomeria que a gente aprendeu foi a isomeria plana, que ela pode ser de 5 tipos possíveis, né? Isomeria de função, quando a diferença está na função. Isomeria de cadeia, quando a diferença está no tipo de cadeia. Isomeria de posição, que é a mais fácil, que você reconhece pelo próprio nome. Beleza? Aí tem uma especial que só acontece em cadeias heterogêneas. Qual é? A compensação. E a última de todas é aquela que rola um equilíbrio químico na brincadeira, entendeu? É um caso especial de isomeria de função, só que a diferença é que os isômeros coexistem em equilíbrio. Dá para existir os dois no mesmo recipiente, beleza? Então são as 5 isomerias planas possíveis. Beleza, galera? Tonight Forever, até mais.